Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a vossa Mãe, Maria Santíssima. Agora, depois da perseguição que houve em Jerusalém, os cristãos se dispersam. Entre eles, o diácono Filipe, que vai à cidade da Samaria e anuncia aos samaritanos o Cristo, que os samaritanos também esperavam, juntamente com os judeus, embora eles fossem um povo cismático. As multidões seguiam com atenção o que o diácono Filipe dizia, e todos unânimes o escutavam. Por quê? Porque ele fazia exorcismos, os espíritos maus saíam gritando dos possessos e ele fazia milagres. Numerosos paralíticos e aleijados foram curados, e a alegria naquela cidade foi grande. E o que foi que Filipe fez? Batizou. Os diáconos batizavam na igreja primitiva, mas os diáconos não podiam crismar. O sacramento da crisma, que era dado pela imposição das mãos, só os apóstolos e hoje os seus sucessores, que são os bispos, é que podem dar. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria havia acolhido a palavra de Deus. Então enviaram para lá Pedro e João, que eram apóstolos. Chegando lá, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo. Diz a Escritura, porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles. Apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Tinham recebido o sacramento do batismo, mas faltava a confirmação do batismo, que é a crisma. Pedro e João impuseram-lhe as mãos, ou seja, crismaram-nos, e eles receberam o Espírito Santo. Então, a evangelização da Samaria se deu pela pregação do diácono Filipe, pelo batismo dos samaritanos e pela crisma da parte dos apóstolos Pedro e João. Neste trecho dos Atos dos Apóstolos, quem recebe o anúncio de Cristo ressuscitado não são os judeus, não são os habitantes de Jerusalém, mas da Samaria, de um povo não judeu, e que era detestado pelos judeus. Os samaritanos acolhem o Cristo. Por isso, aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos ao seu nome glorioso. A acolhida da palavra de Deus pela Samaria manifesta que a igreja é católica, universal. Todos são chamados a fazer parte dela. A segunda leitura, tirada da primeira carta de São Pedro, é a primeira encíclica papal, porque o primeiro Papa foi São Pedro. E São Pedro escreveu para a Igreja Universal 2 cartas, que hoje nós chamaríamos de encíclicas. A primeira delas nós lemos hoje, um pequeno trecho. Ele, como Papa, dá vários conselhos pastorais, exortações para as famílias, para os esposos, para os patrões. E aqui ele fala de um modo geral para os cristãos que sofrem perseguições. Santificai em vossos corações o Senhor Jesus. Quer dizer, fazei com que os vossos corações sejam de tal modo puros que tornem-se um lugar apto para a habitação do Senhor Jesus. Estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pedir. Nós esperamos na vida eterna, na ressurreição da carne, mas por quê? Essa é a pergunta. O que leva você, cristão, a esperar estas coisas que eu, que sou ateu, não espero? Que eu, que sou pagão, desconheço? Qual é a razão da vossa esperança? Nós temos que dar a razão. Nós temos que anunciar como fato histórico a ressurreição de Cristo, que foi enviado pelo Pai e concebido por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, que padeceu pelos nossos pecados, que ressuscitou, que subiu aos céus, que de lá enviou o Espírito Santo e que um dia voltará
para julgar os vivos e os mortos. Nós temos que dar àqueles que nos pedem a razão da nossa esperança. Os pagãos são definidos como aqueles que não têm esperança. Coitados, mas nós temos. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, aqueles que ultrajam ficarão com vergonha, vendo o vosso bom procedimento em Cristo. Melhor do que a palavra é o exemplo. Quando você dá razão da sua esperança, falando também, mas sobretudo com o seu bom procedimento, aqueles que falam mal de você envergonham-se, porque o exemplo é muito eloquente, o exemplo fala mais do que as palavras. Será melhor sofrer praticando bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Sofrer praticando bem é a virtude da paciência. Porque você faz o bem, você sofre. Isso, diz São Pedro, é bom. É bom porque assim nós imitamos Jesus. Também Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, não dele. Se fosse dos pecados dele, seria castigo. Se é pelo pecado dos outros, é uma injustiça que ele sofreu, mas sofreu de boa vontade. Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados. Ele, justo, morreu pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus, seu Pai. Morto na carne, recebeu vida nova pelo Espírito. Imitando Jesus, nós devemos dar a razão da nossa esperança pela palavra, mas também pelo exemplo, sobretudo pela paciência em sofrer perseguições. Era assim que os cristãos testemunhavam a Cristo. O Evangelho traz hoje um pedaço do discurso de Jesus na última ceia, mandando que os discípulos guardem os seus mandamentos. Jesus é Deus, não apenas seu Pai, ele também é Deus. Se o Pai tem mandamentos que o próprio Jesus observa, Jesus também tem mandamentos que manda que nós observemos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, um outro paráclito, um outro consolador, para que permaneça sempre convosco. Aqui se falam de 3 pessoas. O Pai, a quem Jesus vai rogar. Jesus, o Filho, que vai rogar ao Pai. Um outro defensor, que é o Espírito Santo, que será enviado pelo Pai. Ele é um outro. Por quê? Porque Jesus é o primeiro defensor. Mas o Pai vai enviar um outro, que permaneça para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de conhecer, porque não o vê nem o conhece. Ele é chamado Espírito da Verdade porque ele revela a verdade. Ele faz os discípulos conhecerem o que Jesus falou, entenderem, e ainda vai revelar coisas futuras. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Este é o Espírito Santo, que Jesus enviará da parte do Pai. Lembremos-nos que depois da ressurreição, transcorridos 50 dias, viria o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. É isso que Jesus está prometendo. Não vos deixarei órfãos. Órfão é quem não tem pai, nem mãe, está sozinho. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Ele virá pela ressurreição, ele vai aparecer corporalmente, porém ele vai ficar conosco também espiritualmente pelo estado de graça, que é maravilhoso, a presença da Santíssima Trindade em nós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. O mundo não verá mais Jesus porque Jesus vai morrer e o mundo só tem olhos corporais. O mundo não crê. Para os apóstolos, porém, que têm fé, a presença de Jesus será constante.
e não vai desaparecer com a sua morte. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Esta frase é linda. Eu estou no Pai. O Pai está em mim. É uma permanência mútua. E eu em vós. Nós permanecemos nele, recebendo dele a mesma vida que ele recebe do Pai. Nós somos como que inseridos na Santíssima Trindade. Nós agora somos integrados na vida divina, na intimidade de Deus. É uma coisa tão linda que assombra os anjos, que Deus tenha descido até nós para fazer com que nós subíssemos a esse ponto. Mas é uma verdade de fé. Quem acolheu os meus mandamentos e observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Eu me revelarei a ele. Jesus se revela àquele que o ama e observa os seus mandamentos. Você quer que Jesus fale? Ama Jesus. Obedece a ele. Quem reclama que Jesus não fala, que Jesus não se revela, deve fazer um exame de consciência. Eu amo Jesus? Eu observo os seus mandamentos? Se eu estou em pecado, não quero sair do pecado, e ainda reclamo porque Jesus não se revela, de quem é a culpa? Dele ou minha? Nós precisamos responder ao chamado dele de amor, para que ele se revele a nós. Na liturgia de hoje, Jesus promete o Espírito Santo. O Espírito Santo consuma a obra redentora de Jesus. Prestemos atenção. Deus é um só em três pessoas. O Pai, primeira pessoa, envia ao mundo seu Filho. O Filho se faz homem no seio da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, que é uma terceira pessoa. Mas depois, quando ele nasce, cresce e se torna adulto, ele se oferece ao Pai em sacrifício na cruz. Como novo Adão, verdadeiro homem, ele é capaz de oferecer-se como justo em favor dos injustos e de nos reconduzir ao Pai. Ele se torna vítima de expiação pelos nossos pecados. Ele abre a porta do céu que nossos pais haviam fechado. Ele entra no céu para preparar-nos um lugar. E de lá, ele nos envia o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, ele agora consuma, ele termina, ele completa a obra de Jesus. A ressurreição de Jesus não é a última coisa. Os discípulos, vendo Jesus ressuscitados, ainda estão medrosos, confusos, sem saber o que fazer. A igreja só vai nascer com toda a sua força quando o Espírito Santo vier sobre ela, sob a forma de um vento impetuoso e de fogo. Aí sim eles vão sair pelo mundo inteiro anunciando o Evangelho a toda criatura, expulsando demônios, fazendo milagres e convertendo pecadores, e batizando a todos, para que eles sejam revestidos da graça divina. Tudo isso vai acontecer quando o Espírito Santo vier. Vamos pedir a Jesus que Ele nos mande o Espírito Santo. E vamos renovar em nós a presença do Espírito Santo, que já existe desde o dia do nosso batismo, que foi confirmada pelo sacramento da Crisma e que é reafirmada cada vez que nós comungamos, que nós recebemos a Eucaristia. O Espírito Santo está presente em todos os sacramentos que nós recebemos, todos. Ele é o laço de amor entre o Pai e o Filho. E é Ele que é capaz de fazer com que desapareçam as desuniões entre nós. Quando o Espírito Santo desce, as línguas se entendem. O que é dividido torna-se uma unidade sem massificação, uma unidade com variedade, com multiplicidade, com riqueza. Isso é o que o Espírito Santo faz. Vamos então pedir a Maria Santíssima, que obteve o Espírito Santo para ela mesma e para a Igreja. Vamos pedir a Maria Santíssima, que se abriu ao Espírito Santo para que ele, dentro dela,
fizesse germinar o próprio Cristo, vamos pedir a Maria Santíssima, que sempre se deixou conduzir pelo Espírito Santo, que nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a vossa Mãe, Maria